Professor Eli Ferreira, como é que você vê essa discussão sobre voto distrital, distrital misto e o distritão, que é a chamada verdade eleitoral, onde os majoritários, aqueles que tivessem mais votos, seriam os eleitos na questão para deputado, deputado estadual, federal? A primeira coisa que a gente tem que pensar em relação a isso é fortalecer os partidos políticos. Sem esse fortalecimento, essa reforma tende a prejudicar ainda mais a democracia brasileira. Se discutir, se apresentar essa questão do distritão, se utilizasse o critério majoritário para todos os cargos legislativos nesse país, soa muitas vezes como se fosse algo novo, quando na realidade não é. O Brasil, durante um período ainda, quando tinha uma dependência direta de Portugal, se votava no Brasil de forma majoritária para tudo, inclusive o legislativo. Embora a gente não tivesse um voto para o executivo, porque tinha o rei e o imperador que liderava, mas os vereadores eram eleitos de forma majoritária. Então o discurso vem muitas vezes para a agenda como se fosse algo novo, quando na realidade é apenas uma retomada da coisa que no passado foi feita e não deu certo. Por outro lado, quando se fala em voto distrital, isso você tem uma visão de fortalecer melhor as siglas partidárias. Por quê? Porque o eleitor brasileiro tem uma tradição de votar na pessoa e não em partidos. Enquanto o eleitor tiver essa tradição, jamais nós teremos uma democracia consolidada nesse país. Ou se parte para uma reforma política para visibilizar e dar força aos partidos políticos, e aí o critério menor seria o voto distrital, ou do contrário, vai-se apenas criar comissões, como alguém já disse, que quando se quer que nada ande nesse país, se cria uma comissão no Congresso Nacional. Diogo, pela tua experiência, contato com quem está no meio político, eu acho que é mais viável hoje para se passar nessa reforma o distrital misto, o distritão? Eu tenho visto aí uma movimentação muito grande em torno do distritão como sendo uma solução viável. Eu acho, talvez, eu não sei se o professor gostaria até de comentar, a questão do voto distrital, a gente talvez tenha algum problema para montar isso por conta das densidades demográficas muito diferentes que tem no país inteiro. Então, para montar um distrito no Amazonas, você vai precisar praticamente montar estados novos dentro de um estado só, enquanto num grande ABC, por exemplo, você vai ter que dividir cidades em distritos, na verdade. Eu não sei como a gente conseguiria arrodear isso. Mas eu tenho visto, eu não sei se é uma... Na verdade, eu acho que vai acabar não mudando. Mas eu tenho visto uma inclinação pelo distritão porque, embora ele acabe com a questão da coligação, ele não muda a distribuição do voto nem a forma de se aprender o voto do eleitor, pelo menos é o que me parece, não sei se você concorda. Continua sendo um voto personalista, continua sendo um voto que ignora a existência de partido, de ideologia, de grupos que são organizados em torno de ideias, e sim grupos que são organizados para tentar viabilizar uma permanência no poder ou uma representação do poder, não sei se você concorda. Vai fortalecer ainda mais a pessoa e enfraquecer os partidos políticos. Agora, tem uma coisa que me chama a atenção. A gente não pode admitir, por exemplo, um estado como Pernambuco, que tem 25 deputados federais, 49 deputados estaduais. Você tem uma eleição onde a base do parlamentar é a região metropolitana e ele tem voto em Afrânio. Qual é a identidade que ele tem com a cidade de Afrânio? Nenhuma. Eu confesso a vocês que nessa eleição já se passaram alguns meses e eu ainda não me debrucei para estudar em relação a isso. Mas na eleição passada, eu fiz um estudo sobre os 49 deputados estaduais de Pernambuco. Todos eles foram votados em todas as cidades de Pernambuco. Nem tenha sido um único voto, mas eles tiveram. Então, muitas vezes o deputado tem 20, 30 municípios, que ele é votado com maior densidade, mas ele não tem nenhuma identificação direta com o eleitor. Isso é um problema que precisa se resolver nesse país. E aí você coloca